O tema de hoje é o que é frustração e a gente vai ter o objetivo de aprendizagem EI 03, né, Educação Infantil 03, que são de crianças de 4 a 6 anos. O campo de experiência é o eu, o outro e o nós, então EO. E a aprendizagem vai ser a 04, que eu vou estar falando lá para frente exatamente o que vai ter. Outro tema que a gente vai falar aqui, a gente vai relembrar quais são as 5 principais dimensões da competência socioemocional que está lá descrita na BNCC, a nossa base, a nossa bússola. E o nosso último tema vai ser o autoconhecimento. Sim, eu vou trazer para vocês uma atividade para vocês trabalharem com as crianças. Todas essas atividades que eu vou trazer aqui, todas elas são pensadas para você tanto fazer em sala de aula quanto fazer nas aulas remotas. Então, fica ligado, anota aí. Então, o nosso campo de experiência e o nosso objetivo de aprendizagem no autoconhecimento vai ser o EI, Educação Infantil 03, o eu, o outro e o nós 02. Aqui a gente vai trabalhar, o foco aqui vai ser autoimagem e autoconfiança. Eu sei que eu sei, tá legal? Preparando frustração. Como é que a gente vai começar falando sobre frustração? A gente vai simplesmente perguntar para as crianças se elas já escutaram isso alguma vez na vida delas. Ah, frustração, o que será que é isso? Deixa as crianças falarem e vamos escutar as opiniões. Então, frustração, o que ele é? Ele é um sentimento. Frustração é uma emoção que ocorre quando algo era esperado e não ocorreu. Então, frustração é um sentimento, é uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Então, você frustrar-se é não ter o seu desejo satisfeito. Então, frustrar-se é não ter o seu desejo satisfeito. Foi feito um plano e esse plano, aquilo que você planejou, não aconteceu. Então você criou uma expectativa e essa expectativa ela não foi atendida. E daí por causa disso veio a frustração. E daí você ficou frustrado. O nosso foco vai ser esse. Então a frustração. O que é o autoconhecimento? A atividade que a gente vai trabalhar no autoconhecimento, como eu tinha te dito, era o eu, o outro e o nós. E os campos de experiência são EI 03, EO 02, que fala sobre agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. Então, vai ser esse o objetivo de aprendizagem que a gente vai estar trabalhando aqui nessa atividade. Qual é o foco dentro do campo de experiência? O eu, o outro e o nós. O foco vai ser a percepção de si próprio, os sentimentos, as suas ações e reações. O outro foco também vai ser a comunicação interpessoal e social. Eu posso nomear os meus sentimentos e as minhas sensações. O objetivo dessa atividade, ela vai ser a 04, né? O eu, o outro e o nós 04, comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Lembrando que essa atividade você vai poder fazer ela online. E qual que vai ser a vivência? Reconhecer os contextos em que sentimentos vieram à tona e dizer quais são esses sentimentos, entendeu? Então a criança ela vai ter que ter a capacidade de reconhecer que veio um sentimento e ela vai ter que ser capaz de verbalizar esse sentimento. Então vamos lá, qual vai ser a atividade? Aqui está escrito a atividade, as crianças sentam-se em círculo. Bom, as crianças estão em casa, então as crianças sentam-se à frente do computador mesmo. Então, vai ser determinado o chefe da atividade, que aqui no caso, no online tem que ser a professora mesmo. Então, a professora ela vai nomear diferentes situações que são curtas, uma após a outra. Se as crianças acharem que uma situação
é frustrante, elas vão levantar a mão. Nesse primeiro momento, elas só vão escutar o que é e elas vão levantar a mão. Você acha que essa situação é frustrante? Levanta a mão. Então, lembra que a gente já falou, a gente já explicou para as crianças o que é frustração, então o que é frustração e o que é se sentir frustrado, então a gente já discutiu isso. Um exemplo de frase que a professora vai falar. Uma criança quer ler um livro e as outras estão fazendo barulho e atrapalhando. Então, você pode também, inclusive, agora pensar. Essa é uma situação frustrante? É esse o sentimento que você tem de frustração? Uma criança quer ler um livro e as outras estão fazendo barulho e atrapalhando. As crianças vão levantando a mão e a professora vai anotando. Os pais proíbem a criança, por algum motivo, de assistir televisão. Isso é frustrante? Uma criança tem que ficar em casa quando está escuro. Então, uma criança tem que ficar em casa quando está escuro. Isso é frustrante. Na cantina da escola, tem uma pessoa que quer furar a fila. Como é que você se sente quando você está numa fila? Pode ser numa fila na cantina da escola, ou pode ser numa fila num parquinho de diversão. Você está numa fila do cinema, e tem lá uma pessoa que quer furar essa fila. Como é que você se sente? Você se sente frustrado? É esse sentimento que você tem nessa hora? Nesse momento, ninguém fala nada. A criança só pensa, quem acha que sim, levanta a mão. A criança tem que fazer lição de casa. Eu pedi uma coisa de presente e eu ganhei outra coisa. Então, eu pedi uma coisa, eu ganhei outra coisa. Isso é, como é que você se sente? Você se sente frustrado? Você se sente triste? Você fica feliz? Quem acha que está frustrado, levanta a mão. Eu queria passear no parque, eu queria andar de bicicleta, ou eu queria tanto poder fazer muitas coisas, mas aqui na frase eu queria passear no parque e a minha mãe não me levou. Como é que eu me senti? É um sentimento de frustração? Como é que você se sentiu? Você ficou com medo? Você ficou com raiva? O que você sentiu? Alguém quebra um brinquedo seu. Como é que você está se sentindo agora? Alguém quebra um brinquedo seu. Como é que você se sente? Então, enquanto a professora vai falando, a professora vai vendo e vai anotando os resultados. E nesse momento, muito mais importante do que saber quantas crianças responderam, se essa situação ela é uma situação frustrante ou não, o mais importante aqui é a professora observar, na verdade, a capacidade dessas crianças de falarem, de realmente pensarem e de realmente pensar. Não, isso é frustrante. Ah, não, ficar em casa no escuro não é frustrante, ficar em casa no escuro eu tenho medo. Já é outra coisa, entendeu? Também é um sentimento, mas não é uma frustração. Porque lembra que a gente falou lá no começo que frustração é quando você cria uma expectativa e essa expectativa, ela não é cumprida, ela não acontece. Então, daí você se frustra, você fica frustrado, entendeu? E vê qual é a criança que espera as outras levantarem a mão e levanta a mão, não sabe nem por que ela está fazendo lá. Então, dá aquela observada, isso é bem importante. Então, depois de diversas situações que as crianças escutaram, agora a gente vai refletir, agora a gente vai conversar e vai discutir o porquê que você respondeu, porquê que você levantou a mão nessa situação. Então, daí, nesse momento, a professora pergunta quem é que quer falar. Então, a gente vai deixar aqui as crianças, elas pensarem, elas refletirem e elas verbalizarem e saberem concluir e argumentar o porquê que elas acham que essa situação é uma situação de frustração. Então, isso é super importante para as crianças. E daí, todo mundo concorda? Por que você concorda? Por que você não concorda? Alguém tem uma outra ideia? Então, por exemplo, aquela frase onde uma criança quebrou um brinquedo seu. Isso é frustrante? Pode ser que uma criança fale assim, não, para mim isso não é frustrante, isso é muito triste. Por quê? Porque se alguém quebra um brinquedo meu, eu fico muito triste. Todo mundo concorda? Daí a outra criança pode falar assim, depende, se era um brinquedo que eu nem gostava.
Então a criança pensou e falou, não, eu nem fico triste, isso é um brinquedo que eu nem gostava, eu nem fico triste que quebrou. Quebrou, paciência. Pode ser. E daí também, então, por isso que é legal. E nesse momento aparecem umas coisas geniais, as coisas que as crianças falam. Outra reflexão que a gente vai ter, alguém aqui já passou por alguma dessas situações que a gente falou antes? Alguém aqui já teve algum brinquedo quebrado e se lembra como que ficou, como que se sentiu, né? Ou alguém, o pai já falou que não podia assistir televisão e como é que você sentiu? Alguém aqui já passou por alguma dessas situações que a gente falou antes e como é que você se sentiu e como é que você reagiu? Então, isso também é uma boa pergunta para se fazer. Depois, quando eu falei essas frases, essas situações, alguém se lembrou de alguma outra situação que eu não falei e que para você foi frustrante? Então, também dá esse momento para a criança, para ela falar de algum momento que ela teve frustração. Porque nesse momento, meu amigo, né, com aquele ano passado, da pandemia, e a gente voltando na pandemia, e a gente de novo dentro de casa. Quantas expectativas a gente criou e nenhuma delas foram atendidas, né? Então, assim, com certeza esse momento vai ser um momento bem importante que as crianças vão estar falando sobre essas frustrações, e isso faz tão bem, isso faz bem porque sempre que a gente fala, isso faz bem, né, de qualquer jeito, e é bom para as outras crianças também ouvirem e para saber que, putz, não sou só eu que estou frustrada, não sou só eu que estou triste, está todo mundo triste, está todo mundo frustrado, é o que temos. E daí, para também acabar com esse clima de frustração, que é uma conversa bem baixo astral, a gente pode também falar e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Porque nesse momento, por exemplo, existem frustrações que acontecem. Eu desejei uma coisa de Natal e o Papai Noel não trouxe. Agora, na Páscoa, por exemplo, a Páscoa vai chegar e pode ser que eu deseje um ovo de Páscoa, sei lá eu qual, da Barbie, lá sei eu qual ovo de Páscoa que tem, e pode ser que eu não ganhe, entendeu? E pode ser que eu só ganhe sei lá eu qual ovo da Páscoa. Então, essas frustrações, elas acontecem o tempo inteiro. E quando uma frustração acontece, como que a gente pode fazer para que a gente não fique se sentindo assim frustrado, a gente ficar se sentindo... Você pode até começar, agora me veio na cabeça assim, você pode até começar perguntando assim, e quando a gente sente, quando a gente está frustrado, como é que está o nosso corpo, né? A gente não está frustrado assim, né? Então a gente fica cabisbaixo, daí a gente já fica triste, e daí é ruim, o nosso corpo fica baixo. A gente já também pode perceber que foi isso que aconteceu, né? Pelo nosso corpo, a gente também percebe o que a gente está sentindo. Então, se levantar e, que legal! E o que a gente pode fazer, então, agora para levantar esse astral? Então, pergunta para as crianças e daí vamos começar a juntar um monte de ideias boas para a gente dar um up nessa aula, porque senão sai daqui todo mundo frustrado e triste. E não é para isso que a gente está aqui, né? Então, para finalizar a aula, para finalizar a reflexão, e o que a gente faz que deixa a gente feliz ou para que a gente não fique tão frustrado assim. Você já deu o seu joinha? Gente, porfa, né? Você tá aqui, você tá assistindo essa aula. Eu tô fazendo, se você acha que essa aula, essas dicas que eu trago aqui, são boas para você, então vamos dar aquele joinha, né? Também para o YouTube entender, principalmente para quem está no YouTube, para o YouTube entender que essa aula é importante e que esse é um conteúdo de valor. E daí ele ajuda a distribuir esse conteúdo para as outras pessoas, tá legal? Então, recordar é viver! Sim, sim, recordar é viver! Vamos lembrar das competências socioemocionais. Então, as competências socioemocionais, lembrando e relembrando que elas estão apenas didaticamente separadas. Então, a gente tem lá as competências separadas em empatia, em frustonomia, nas frustrações, nas diversidade, nos sentimentos, e não importa, estão didaticamente
separadas. Mas, na verdade, elas estão sempre caminhando juntas. Você vê agora mesmo aqui na frustração. Frustração e tristeza tá ali, né? Assim, tem uma pequena diferença. Eu fico triste e eu fico frustrado, né? Acho que quando eu fico frustrado, eu fico automaticamente triste, mas quando eu fico triste, eu não fico necessariamente frustrado, né? Mas você vê que elas estão sempre tudo bem juntinho. Hoje, agora, a gente falou que o nosso foco nessa atividade que eu falei agora foi o foco da frustração. E vamos dar aquela recordada nas 5 principais dimensões das competências socioemocionais que a nossa amiga BNCC, a nossa base, a nossa bússola nos traz. Primeira dela, conhecer as próprias emoções. As crianças têm que ter, e os adultos também, autoconsciência. Aquilo tem que ser, ele já sente e ele já denomina, e ele já sabe. Ele tem que, em primeiro lugar, conhecer as próprias emoções. O número 2 é aprender a lidar com essas emoções, a lidar com esses sentimentos. Por quê? Eu posso sentir raiva? Pode sentir raiva. Por quê? Porque sentir raiva, tudo bem, é um sentimento. Agora, o que eu não posso, o que eu tenho que pensar é como eu reajo com esse sentimento raiva. Então, quando eu tenho raiva, eu tenho que parar e pensar, não é porque eu tô com raiva que eu vou empurrar o amiguinho, não é porque eu tô com raiva que eu vou pegar o videogame e jogar ele e vai quebrar. Não é porque eu tô com raiva que eu vou machucar alguém. Então, sentir raiva pode. O que não pode o que você tem que pensar é como você vai reagir com esse sentimento. A mesma coisa com a frustração. Então, você queria passear no parque, mas a sua mãe não pôde te levar, porque a sua mãe tinha que trabalhar, porque ela tinha que lavar roupa, ela sei o que ela tinha que fazer, mas nesse momento ela não pôde ir, gente. Ela queria, mas ela não pôde. Você vai se sentir como? Você vai ficar frustrado. Pode ser que você fique com raiva, entendeu? E daí você vai ficar com raiva dessa sua mãe e você vai dar um chute nela. Não, né, gente? Não pode. Você pode ficar com raiva, mas você não pode machucar as outras pessoas. Então você tem que saber lidar com essas emoções que você sente. Número 3 é reconhecer as emoções nos outros. Então, também é a empatia, mas é você também, que é aquilo que a gente falou na segunda-feira aqui, que é a empatia, que é aquilo que não é só você estar no lugar dos outros, é um pouquinho mais complexo. Quem estava aqui na live de segunda-feira sobre a empatia, ou quem já assistiu alguns vídeos meus falando sobre isso, já sabe que empatia é um pouco além do que assim, eu estar no lugar do outro. Se eu fosse ele. Se eu fosse ele, eu teria feito assim. Se eu fosse ela, não é isso, né? Porque você tem que estar no lugar do outro, mas com a cabeça também do outro. Então você tem que pensar com a cabeça dele. Você tem que pensar, você tem que levar em consideração a crença que eles têm, o lugar onde ele vive, o porquê que ele pensa assim, o que ele age assim. Então, isso que é empatia. E reconhecer as emoções nos outros é também a criança ter a capacidade de olhar para outra criança e perceber, ou mesmo para um adulto, ou mesmo perceber que hoje a professora não está podendo, entendeu? Hoje a professora acordou com o pé esquerdo, então é melhor eu nem abusar muito do nervo da professora hoje. É importante que a criança tenha essa capacidade de perceber. Teve uma vez que eu estava dando aula e a gente estava sentada na roda e eu estava, gente, encostada na parede, assim, eu estava semi-morta. E daí a menina falou assim, Frau Tack, hoje você está bem cansada, né? Falei, nossa, olha que criança, ela tá bem esperta, né? Ela percebe, ela é completamente capaz de reconhecer, ela tá ali presente e ela tá prestando atenção nos outros também, né?
E eu falei, tô mesmo, hoje realmente você tem razão, eu estou bem cansada. Então isso é super importante. Ou que o amiguinho tá triste. Nossa, hoje eu percebi que você tá triste, eu posso te ajudar? Então é importante reconhecer as emoções nos outros também. Então é conhecer as próprias emoções, aprender a lidar com elas, daí a gente vai para o outro, reconhecer as emoções no outro, ter empatia. Quarto princípio da competência socioemocional, refletir sobre essas emoções e sobre esses sentimentos e ser capaz de motivar. Então, usar as emoções a serviço de um objetivo. Então, olha só que legal. Então, olha o que a gente está falando aqui. É aquilo que eu falei, né? De primeiro você de repente perceber. Você pode também perceber que a sua mãe tá, que a criança também pode perceber que a mãe dela hoje está cansada, ou que a mãe dela hoje está nervosa, e pode perceber e perguntar. Nossa, eu vi, mamãe, hoje você tá triste, né? E tudo bem, às vezes as mães ficam tristes também. Isso também é importante a gente falar com as crianças. E de repente, o que a gente pode então fazer? E daí, isso também é um tema que você também pode trabalhar com as suas crianças, do mesmo jeito que você fez com a frustração, que é assim, então a gente falou sobre a frustração, a gente reconheceu, agora o que eu posso fazer para mudar isso? No caso da frustração. E aqui eu estou reconhecendo que essa mãe hoje está cansada, que essa professora está cansada, pode perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Pode perguntar, entendeu? Então, isso é bem legal, a gente também está desenvolvendo. Isso são competências que a gente vai desenvolvendo durante o ano letivo todo. Não é só em uma atividade que a gente vai resolver todos os problemas da nossa vida, né? São várias atividades, são várias reflexões. O importante de você ter um foco, que nem hoje que a gente teve o foco de falar sobre a frustração, é que quando então a gente só focou na frustração. Então, isso ficou bem claro na cabeça da criança. E daí vai se repetindo e repetindo. E o último tema, o último princípio aqui é o lidar com relacionamento, que é a capacidade que a gente tem da diversidade, que foi um tema que eu falei ontem, a diversidade. Eu também dei várias atividades, que é super importante a gente saber quem sou eu, saber quem é o outro, e que tá tudo bem que cada um é um, e tá tudo bem que não tem certo e não tem errado, só tem diferente. Resumindo, assim, falando sobre a diversidade. Bom, agora vem a nossa segunda atividade, o autoconhecimento. Então, vamos lá. Um autoconhecimento, como eu já tinha falado lá em cima, a gente vai fazer uma atividade aqui do campo de experiência, o eu, o outro e o nós, na faixa etária de crianças de 4 a 6 anos, né, de pré-escola, apesar que, olha, eu vou te falar, todas as atividades que estão aqui, principalmente essas atividades de pré-escola, elas também servem para começo de ano letivo do ensino fundamental 1. Dependendo do nível, dá para você colocar um pouco mais difícil, um pouco mais fácil. Você vai ver, inclusive, aqui a atividade que eu vou dar, eu já dei essa atividade com 2 níveis de dificuldade. Bom, já estou dando spoiler, calma. Então, esse objetivo de aprendizagem, ele é, então, o EI, Educação Infantil 03. O campo de experiência, o eu e o outro e o nós, EO 02. Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e suas limitações. Aqui dentro do campo, o eu, o outro e o nosso foco vai ser autoconfiança. Eu sei que eu sei quem eu sou e do que eu sou capaz. Ah, moleque, isso é super importante, a autoconfiança. Bom, então a nossa atividade é que também é uma atividade que você pode fazer na aula remota, na aula híbrida, serve para os dois. No que eu sou bom,
o que eu já sei. Então, as crianças, elas vão se apresentar uma depois da outra, dizendo o seu ponto forte. Então, vai ficar assim, por exemplo. Então, elas vão falar primeiro, né, o nome dela e depois no que ela é boa. Por exemplo, o meu nome é Lea e eu sei ajudar quem precisa. Tudo bem? Próxima criança. Eu sou o Matheus e eu corro bem rápido. Eu sou a Paula e eu sou boa em montar quebra-cabeça. E cada criança vai falando. Pessoa, gente. E cada criança vai falando o que o nome dela e o que ela é boa. Então, essa é um primeiro momento da atividade que depois você também pode fazer, que eu vou voltar aqui, então a gente pode fazer num primeiro momento, se essa é a primeira vez que você está começando esse tema, você pode, então, cada criança vai falar o que ela é boa, as outras vão escutar, e a gente vai fazer um desenho, e a gente vai protocolar, fazer um desenho nada mais é do que protocolar aquilo que a gente falou. Tá dentro da sala de aula, a gente pode fazer um painel com o nome da criança e aquilo que ela é boa. Por quê? É legal porque daí as outras crianças, elas já vão sempre dar uma olhada naqueles desenhos, tá sempre acessível, então na hora da brincadeira livre, elas podem lá consultar e de repente elas podem ver, e isso também ajuda no você conhecer uns outros amiguinhos, isso ajuda na integração, porque daí a criança pode olhar e falar assim, ah, eu também sou boa em correr, vamos apostar uma corrida na hora do recreio? Quando puder. Ou se vocês já podem, né? Tem gente que tá, tem gente que não tá, enfim. Mas de qualquer maneira já fica gravado isso na sua cabecinha assim que puder, né, gente? Porque então você também pode depois colocar lá que isso ajuda na integração. Então isso, viu como as coisas estão sempre interligadas? E isso também ajuda nessa autoconfiança, no autoconhecimento. Então, a gente fez essa primeira atividade, a gente protocolou, fez um desenho, agora vem uma variação. Então, a brincadeira, ela pode ficar difícil. Então, como é que essa brincadeira vai ficar difícil? Ela vai ficar difícil quando as crianças terão que repetir o que a outra criança disse. Cada criança se apresentou. Agora, a gente vai fazer na seguinte maneira. A primeira criança, por exemplo, a Paula. Então, a Paula já escutou o que a Lea disse e já escutou o que o Matheus disse. Então, quando chegar a vez da Paula, a Paula vai fazer assim. Essa é a Lea, ela sabe ajudar quem precisa. Esse é o Matheus, ele corre bem rápido. Eu sou a Lea e eu sou boa em montar quebra-cabeça. Daí a próxima criança vai falar, essa é a Lea, esse é o Deus, essa é a Paula e eu sou o Joaquim. Eu sei subir bem alto no trepa-trepa, igual o Homem-Aranha. Então, essa já é, na verdade, uma variação mais difícil. Bom, você percebeu que nessa segunda parte da brincadeira a gente trabalha com uma habilidade muito importante, principalmente para alfabetização. Eu vejo que tem tantas professoras procurando exercícios para alfabetizar. Ah, meu Deus do céu, o que eu faço? Como é que eu vou fazer essas crianças para conhecer as sílabas, o som das sílabas? E a gente se esquece que para conseguir se alfabetizar, a gente está na pré-escola, então a gente está pré-aprendendo ainda, né? As crianças ainda estão se preparando. Então, o que a gente precisa? Concentrar. As crianças precisam ter essa capacidade de concentração e de memorizar. Então, olha como a criança tem que se concentrar para ela lembrar quantas crianças já falaram. Se você tem uma turma muito grande, você pode dividir em grupos. Então, só dá 5. Então, 5, a criança só vai ter que memorizar 5 nomes, né? Porque, pô, também sacanagem, você tem 30, a última criança, e também ninguém nem tem nem paciência para isso, né? Então, só fala ali dos 5. Também já é, a gente vai construindo uma, como é que diz, gente? Esqueci completamente a palavra.
a gente vai dando uma etapa depois da outra, né? Dependendo da sua sala, dependendo da criança, mas é importante para a alfabetização trabalhar com a concentração e com a memorização. Olha como a criança tem que escutar, ela tem que saber escutar o que a outra disse, ela tem que se concentrar e depois tem que lembrar. Você vai se dar muito bem, porque essa habilidade, como eu já disse antes, elas são fundamentais para as crianças terem sucesso, tanto na vida escolar quanto na vida privada. Porque antes, muitos de nós aprendemos que quando a gente chega na escola, quando a criança chega na escola, né, ou mesmo no trabalho, antigamente falava assim, você entra no trabalho, os seus problemas ficaram para fora do trabalho, ficaram da porta para lá. E a gente sabe hoje em dia que não é isso. E além de não ser isso, quando os problemas ficam para fora, a gente não aprendeu a lidar com esses problemas, a gente não aprendeu a lidar com problemas nenhum. A gente não aprendeu a lidar com a frustração, a gente não aprendeu a lidar com a raiva, a gente não aprendeu a lidar com nada. Então, hoje em dia, é extremamente fundamental que a gente trabalhe essas habilidades dentro da sala de aula. Então, trabalhando isso, a gente está ajudando a criança no sucesso escolar e no sucesso da vida pessoal. Então, lembra que para que as crianças aprendam a ler e a escrever, é preciso que muito antes ela tenha desenvolvido essas habilidades da concentração e da memória. E agora eu quero saber de você. O que você está levando hoje para casa como aprendizado? O que você mais gostou nessas aulas, nessas atividades que eu te dei? Eu dei aqui 3 atividades para você, a gente falou sobre as competências. O que você aprendeu hoje? O que você gostaria de aprender mais? O que você quer saber? Conte para mim.